A Secretaria Municipal de Saúde realiza 120 exames da Covid em algumas unidades escolhidas referenciadas neste próximo sábado, das 8 às 17 horas, sendo 120 exames em cada unidade, na ação ampliada para diagnóstico Covid-19. Cuidado, só as pessoas com sintomas entre o terceiro e o sétimo dia devem procurar. As unidades escolhidas são as unidades básicas de saúde da Vila Falcão, do Meiridota, Geisel, Gasparini, Vila Cardia, Jardim Europa e Jardim Redentor. Esse exame ocorrerá agora no sábado, dia 11, será em total de 11 unidades, sendo 8 unidades básicas de saúde e 3 unidades referenciadas. Ocorrerá do período das 8 às 17 horas. A primeira fase com 60 exames no período da manhã e 60 exames no período da tarde. E nas unidades referenciadas, que é o PROMAI, o Sereste e a Casa da Mulher, ocorrerá em 80 exames, 40 pela manhã e 40 pela tarde. Duas informações importantíssimas, não é para qualquer pessoa ir lá, só quem tem sintoma, e se de preferência entre o terceiro e o sétimo dia? Exatamente, porque o tipo de exame que será ser usado nessa ação será o antígeno, coleta do suave nasal, de orofaringe, nasal, de narina. E esse é o período exato para a maior confiabilidade no exame, é do terceiro ao sétimo dia de sintomas. Então eu peço a toda a população de Bauru que for procurar as unidades, que vá dentro dos critérios de inclusão para a coleta do exame, que sejam sintomas, que tenham sintomas já plenamente explorados pela população, sabidos pela população, do terceiro ao sétimo dia. Neste caso, a Prefeitura passa a ter mais um ingrediente de ferramenta para monitorar a doença em várias regiões da cidade? Com certeza. E também vale esclarecer que essas unidades escolhidas, Falcão, Geisel, Europa, foram unidades que são microterritórios que têm o maior número de incidência de positivos. Nos casos específicos, tem monitoramento por esse programa também para os trabalhadores via Sereste e para o idoso especificamente. No PROMAI, exatamente, né? Então os idosos que são um grupo de risco, que terão um modus operandi um pouquinho diferente, que será através de drive-thru, né, por causa da mobilidade, por ser o maior número de grupo de risco, tá? Que é o PROMAI. O Sereste vai pegar uma faixa de pessoas do comércio, e a Casa da Mulher, onde vai atender as gestantes e puérperas até 42 dias pós-parto. Se a Prefeitura vai realizar num outro momento a fase 2 do chamado inquérito sorológico da Unesp. Nós estamos em contato com o doutor Carlos Fortaleza, né, para que a gente possa tentar fazer a segunda fase já do exame. E nós, nessa fase, conversando com ele, a expectativa é que seja um aumento significativo dos exames por causa da verticalização nossa dos casos aqui. Nós estamos gravando uma avaliação da curva e em pandemia precisamos datar, por volta de 10 de julho, que avaliação você faz no momento em que Bauru está diante dos dados? Bom, observando agora, a gente acabou dando uma estabilizada nessa curva, a gente chegou meio que fez uma crista. Mas se a gente comparar, para até chegar a esse momento, a gente teve uma aceleração muito rápida. Porque o que a gente observa quanto vigilância epidemiológica? A velocidade com que esses casos vão aumentar. No começo da pandemia, a gente levou 2 meses para chegar a 290 casos. Quando a gente chegou a 290 casos, em menos de 22 dias, a gente já estava com o dobro. Quando a gente dobrou, em menos de uma semana, a gente chegou a mais 1.000 casos. Ou seja, chegamos hoje numa curva muito alta, de uma forma acelerada, e agora acabou estabilizando. Mas a gente percebe o reflexo, Nelson, do fechamento do isolamento social. Na hora que você abre, a curva acelera exponencialmente. Quando você faz o isolamento social, ela tende a estabilizar. Então, a gente está aí para abrir novamente, está nesse imbróglio, se abre ou não abre, mas se for abrir, o nosso temor é que ela volte a acelerar e possa ultrapassar uma média de 100 casos por dia. Um dado referencial da origem é que uma pandemia tem os seus maiores estabelecimentos entre 14 e 16 semanas. É mais ou menos o período que nós estamos agora. Para as pessoas entenderem o que a gente pode projetar para frente, então. Assim, é muito difícil a gente fazer alguma projeção nesse momento, mas que eu venho já observando nos outros países até, o que aconteceu? Depois de 60 dias de pandemia, eles aceleraram muito rápido. E foram estabilizar depois de 120 dias, depois de 4 meses praticamente, né, que começou a estabilização e a queda da curva depois de 5 meses. Então vamos dizer, nós não chegamos a 120 dias ainda, né? Então a gente está muito cedo para falar que a gente está em decréscimo. Ainda acredito que a gente vai estar acelerando e a projeção ainda é que a gente tem um aumento ainda de casos. Nesse momento, então, é crucial, não que os outros não sejam menos importantes, o acompanhamento entre tentar quebrar essa aceleração da curva e a garantia da manutenção do atendimento de leitos. Isso, porque se a gente conseguir reduzir a aceleração da curva, a gente consegue absorver a demanda na origem, na ponta, lá no posto de saúde, no pronto-socorro e nos hospitais.
Caso ela continue acelerando da forma que ela vem acelerando, vai aumentar o número de casos graves, daí fica muito difícil absorver essa demanda. Então, é isso que é crucial agora, as pessoas respeitarem o isolamento social, para a gente reduzir a velocidade, quebrando a cadeia de transmissão, para que os casos graves que apareçam consigam ser atendidos, sejam recuperados, para dando leitos para outras pessoas que virão com a doença. Para a segunda fase da quinzena de julho, nesse momento a gente já tem a circulação, chamada circulação do vírus, em bairros mais periféricos. Eu digo além da Pinheiro Machado, por exemplo, como um dos referenciais. Isso, a gente chegou agora na periferia e a gente pode falar que lá está começando a pandemia, né? Enquanto aqui a região central, o Altos da cidade, a Vila Cardia, que é a região mais central, a gente poderia falar que a gente deu uma estabilizada, essa região está começando. E é uma região que preocupa pela vulnerabilidade, pelo grau de compreensão das pessoas. Então, por isso que a gente está tentando medir esforços junto com as estratégias da família, né? Para que eles ajudem a monitorar esses casos nesses bairros. Vulnerabilidade, as condições culturais das próprias pessoas, comportamento e também número de pessoas. Lá tem mais gente. Isso, a gente acaba tendo uma aglomeração muito grande de pessoas, principalmente se a gente pegar a região do Bela Vista, que é uma região muito com adensamento populacional. E esses bairros acabam tendo uma aglomeração e uma transmissão muito mais rápida, até como você falou, pelo entendimento da pessoa, pela questão cultural, que acaba não cumprindo o isolamento social. Prefeito, a questão do chamamento público em relação à questão de eventual contratação de leitos, caso o sistema público não suporte como está nesse momento. Ela já foi concluída, já teve o parecer favorável do jurídico da Prefeitura, claro que tem alguns apontamentos, já está sendo colocado na praça para o chamamento público com relação aos hospitais de referência da região, de um espectro de 100 quilômetros de Bauru, e estamos aguardando agora, depois da publicação do chamamento, a apresentação das propostas. A única dificuldade do chamamento é que nós estamos vinculando o valor do pagamento dessa unidade de saúde, dessa unidade de terapia intensiva, a R$ 1.600, que é o valor SUS, né? Então a Prefeitura só vai poder fazer o pagamento até esse valor, por isso que a gente também aguarda que os hospitais da região possam fazer a proposta dentro desse valor permitido. A proposta a rigor apresentada pelo sistema privado é um pouco maior. Ela está bem acima desse valor, né? Mas ainda a gente, como nós estendemos para 100 quilômetros de distância de Bauru, tem outros hospitais interessados em participar desse chamamento e esperamos que a gente possa ter alguém interessado, algum hospital de referência interessado para poder fazer a contratação desses leitos privados. A Prefeitura deixa o chamamento público pronto e, por outro lado, ainda pensa na questão de eventual instalação, se necessário, pedir ao Estado de leitos UTI no Hospital Estadual? No Hospital das Clínicas? Esse é o encaminhamento que está sendo dado, né? Nós estamos em conversa com o Governo do Estado, já fiz algumas reuniões com a Secretaria de Estado da Saúde, já falei também do Ministério Público, conversamos com a FOB USP também a respeito disso. Tem muita coisa boa para ser anunciada a respeito dessa possibilidade de abertura dos 10 leitos clínicos de UTI no Hospital das Clínicas. Mas ainda faltam alguns ajustes para serem concluídos para depois, e orçamentários, né? Para depois a gente poder anunciar. O bom disso é que nós já ganhamos do Governo do Estado 10 respiradores para serem usados exatamente nessa abertura de leitos de UTI na cidade de Bauru. Agora só precisamos aguardar para ver se vai ser no Hospital das Clínicas ou se a gente vai direcionar para uma outra possibilidade. Essa medida é essencial por causa de um outro momento que a Secretaria Municipal de Saúde estava monitorando com preocupação, porque a cada novo aumento de UTI no Hospital Estadual você pode desassistir outros pacientes de outras patologias. Essa é uma conta que a gente está fazendo todos os dias, né? Com a FAMESP, com o Hospital Estadual, com o Governo do Estado. Já chegaram os respiradores, já foram todos eles instalados. Nós tivemos uma ampliação do número de leitos de UTI na cidade e na região, né? Mesmo assim, a gente ainda imagina que, como nós estamos subindo a montanha, vamos precisar um pouquinho mais, né? Para garantir que todos possam ter um atendimento adequado. E Bauru vai entrar com a sua contrapartida nisso, né? A gente está equacionando a questão orçamentária. Hoje tivemos uma reunião pela manhã para falar sobre esse assunto. Agora falta só o posicionamento do Estado e da USP com relação ao hospital para a conclusão do processo da instalação das UTIs lá. Os cerca dos 19 milhões globais entre o repasse inicial do Estado, mais do da União e da ALC 173, eles seriam suficientes para repor um caso de contratação de leitos? É isso que a gente está avaliando do ponto de vista orçamentário, porque não é só a questão da contratação de leitos, a gente tem algumas outras ações que vão ser implementadas pela Secretaria de Saúde que carecem de recursos. Então a gente está avaliando isso com muito cuidado para ver de onde nós vamos buscar esse recurso que vem da União, uma parte da reposição, uma parte de emendas parlamentares que nós já recebemos e vamos receber também, e ainda vai sobrar um pouco de recurso ainda que deve ser com recurso orçamentário, mas essa conta ainda está sendo fechada. Tá, um outro dado de informação, o prefeito anuncia nesse momento, conseguiu
conseguiu, através do pregão, um valor muito menor nesse momento dos chamados testes IgG e IgM. Essa é uma grande notícia, né, do ponto de vista de economia de recursos, de eficiência no processo de planejamento da pandemia, porque esse mesmo teste que nós tínhamos pensado em comprar lá no começo do processo, né, no começo da pandemia na cidade de Bauru, ele estava sendo oferecido para a cidade a mais de R$120, né? Hoje, com um pregão eletrônico que foi feito com mais de 30 empresas em todo o Brasil, nós conseguimos chegar no valor próximo de R$22, que é muito abaixo daquilo que a Prefeitura ia pagar naquele momento, com uma economia de recurso significativo, e a gente espera concluir esse processo entre hoje e amanhã, né, para ter mais 10 mil testes IgG e IgM de qualidade sendo aplicados na cidade. Por fim, a questão do decreto, a gente está gravando aqui na quinta-feira à tarde, e a questão é o que fica do ponto de vista de eventual vácuo na norma em relação à preocupação muito mais da população. Já que está estabelecida a situação da lei a partir do sábado, como o prefeito em particular vê a resolução desses eventuais vácuos? Isso a gente vai precisar agora de uma avaliação do próprio Ministério Público, do Tribunal de Justiça, por conta da inconstitucionalidade da lei que foi aprovada, né? Nesse momento a gente está aguardando esse processo, em não acontecendo isso a Prefeitura vai regulamentar, nós não queremos que a população fique perdida nesse processo todo, né? A Prefeitura e acho que a Câmara também estão nesse propósito de tentar fazer o máximo possível para que a cidade volte à sua normalidade. Mas para isso acontecer precisamos passar por fases, não dá para fazer de uma forma abrupta, né? E então logo a gente tem a volta da normalidade jurídica na cidade, a gente volta a dialogar de novo com os setores econômicos do município para tentar achar caminhos comuns aí através dos decretos, ou se for através da lei, vai ser através da lei. A Prefeitura de forma alguma vai tentar dificultar esse processo e longe de nós, né, porque não passa pela cabeça de nenhum prefeito no Brasil e no mundo que a sua cidade fique fechada. Então a gente também quer que a cidade volte a funcionar, mas de uma forma responsável, protegendo a vida das pessoas e fazendo com que a economia possa voltar a girar.